Paz, oração e união. Com muita alegria nós vamos chegando para mais uma aula, né? Esperamos que essa aula seja de bênção para a tua vida. Lembrando também que nós no vídeo anterior, na aula anterior, nós mencionamos os principais transtornos encontrados. Fizemos uma listagem de transtornos, mas hoje nós queremos nos deter, então, dentro já do espectro autista. Tá? Lembrando também a você que essa aula estará disponível em PDF, as anotações, os pontos, os sinais que nós estaremos passando para vocês aqui, sinais bastante significativos, estará disponível em PDF pela equipe, então você também terá acesso. Também a pergunta, né? Você pode mandar perguntas, comentários, bastante importante para a gente saber como você está chegando, como está recebendo, como você está conseguindo saciar suas dúvidas também. Hoje nós vamos falar então como identificar os possíveis sinais, ou possíveis não, sinais que já existem, né? Porque esses sinais estão aí desde a tenridade da criança, mas muitas vezes passam despercebidos por familiares, professores, profissionais. Há muitos casos de mães e pais que até percebem algum desses sinais e percebe que alguma coisa não está certa. Aí vai até o médico, vai até o pediatra diz, não, é muito novinho, é muito pequenininho, e retorna a casa, manda voltar depois de um tempo. Mas cada tempo que passa é um tempo também, né, que a criança vai ficando mais rígida, com mais dificuldade e o profissional acaba perdendo oportunidades grandes de poder entrar com a intervenção certa para poder ajudar essa criança. É por isso que nós trazemos então na aula de hoje, né, como identificar quais são os principais sinais que uma criança no espectro autista já começa a dar, né? Principalmente crianças que estão aí no maternal, né? 2, 3, 4 anos, né? É bastante importante você que é professor de berçário também. Nós vamos aqui listar alguns sinais, não todos, né? Porque não dá tempo, mas alguns sinais bastante visíveis, onde o professor pode identificar, podendo então direcionar a família a um olhar mais direcionado a esses sinais que já estão visíveis em sala de aula. Então, o primeiro sinal que eu quero falar, que é bastante visível, é a interação social, né? O espectro em si já é conhecido, né? Por esse ponto bastante, é uma criança que não faz questão nenhuma de interação social. É uma criança que, no geral, em sala de aula ou um ambiente que tem mais criança, ela pega um brinquedo, geralmente é o mesmo brinquedo, e ela vai para o cantinho da sala, ela tá no cantinho ali, ou do pátio, ela fica sozinha, ela não faz questão nenhuma. Quando uma criança até mesmo se aproxima dela para brincar, ela dá as costas, né? Ela não faz questão nenhuma de uma interação, de brincar junto, né? Que não é normal para uma criança. A criança gosta de estar no meio das crianças, sente necessidade até mesmo de estar junto com outras crianças. Uma criança que apresenta, né, alguns sinais significativos para espectro, ela não gosta de interação social. Ela não faz questão nenhuma que um amiguinho chegue, que outra criança nem busca outra criança. Então é bastante importante você ter esse ponto em conta, né, que não é normal para uma criança não querer brincar com outra criança, não sentir necessidade de estar no grupo com outros amiguinhos. Tá? Então é bastante importante você ter muito em conta esse ponto. O segundo ponto que eu quero trazer hoje é uma criança que apresenta movimentos estereotipados. É muito comum nós, professores, começarmos a observar a criança ali a partir de 18 meses, 2 anos, 2 anos e meio, até menos. Aquele movimento repetitivo motor, né, sem função nenhuma. É uma criança que pode ser, o movimento repetitivo pode ser com os braços, quando ela fica muito ansiosa, quando ela fica muito feliz, quando ela fica muito eufórica, e ainda não fala, no geral acontece muito, ainda berçário e maternal, uma criança que ainda está desenvolvendo a fala, ela não consegue, então,
sair. Então, ela fica naquele movimento, às vezes com os braços, às vezes com os dedos, né? Pode ser nessa altura, mas pode ser até mais baixo, antes dela fazer uma atividade proposta, ou quando ela está esperando alguém, ou alguém chega muito, que ela fica muito feliz, ela começa aquele movimento, né? As crianças que abrem a boca, ficam, né, nesse movimento, ou também pode até mesmo, não somente braço, né, pernas, mas também o corpo para frente, para trás, para o lado. Ela tá sentadinha, ela não tá perturbando, não tá pulando quando não pula, porque também pula em frente a um eletrônico, em frente diante de uma musiquinha que ela gosta muito, começa a pular, pula, 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 pula. Muito cuidado então, e os movimentos estereotipados é muito presente e a gente começa a perceber muito lá, ainda precocemente. Crianças que andam nas pontas dos pés, bastante cuidado também nesses sinais, tá? Os movimentos estereotipados, os flaps, né? É bastante comum numa criança que já está apresentando sinais significativos para o espectro. Também eu quero mencionar aqui o atraso na linguagem. O atraso na linguagem é bastante comum uma criança que, por volta de 18 meses, já fale pelo menos 4, 5 palavrinhas com função de comunicação, né? Uma criança com atraso na fala é direcionada a fono, geralmente a fono já começa a abrir o olho, olha, não tá certinho não, né? É lógico que nós tivemos a pandemia, tivemos as máscaras, toda aquela situação que a gente viveu, né? Que era típica, mas é uma criança que está com 18 meses e não se comunica através de uma palavrinha, muito cuidado. Mas aqui eu também quero abrir um parêntese bastante importante, porque às vezes diz assim, é autista, não fala. Mas tem muito autista, muita criança autista, muito adolescente autista que fala muito e é autista. Que fala muito, repete muito, repete. É aquela criança que às vezes está o dia inteiro cantarolando. Ela repete uma frase de um desenho, de uma musiquinha, de uma historinha que ela ouviu, ela repete sempre aquele mesmo pedaço. Ou ela é uma criança que está no ambiente, sendo ensinada uma história, está no contexto, está no ambiente, e ela sai com uma palavrinha nada a ver com aquilo. Essa semana eu tive uma terapia e nós estávamos na terapia brincando com um carrinho, né? Eu estava com ele, o carrinho ia dar um movimento do carrinho e no meio da terapia, simplesmente, né, a criança parou, olhou para o nada e estava ali, sorriu, né? Deixou ali o carrinho andando, o movimento do carrinho andou e disse orelha. Aí eu olhei, onde tem orelha? O contexto não tinha nada a ver com orelha, não era partes do corpo que estava sendo trabalhada, era carro, era movimento, né? Então é uma criança que fala, mas ela começa a controlar todo tempo. Tu fala com ela continua todo tempo, muito cuidado. Então uma criança autista pode ser, ela pode ser autista, não falar, mas pode ser uma criança autista que repete tudo, que fala tudo, que imita tudo, que diz tudo, mas não fala, às vezes, de uma maneira funcional. Então, é bastante importante você ter esse ponto bastante aí presente no meio da tua classe. É uma criança que fala, repete, mas ela está olhando para o nada, que ela continua cantarolando, mas ela não tem sentido nenhum do que ela está repetindo e falando. Bastante cuidado. Também é um ponto bastante importante. Eu quero trazer também a questão do contato visual. O contato visual é muito comum em crianças com espectro não manter o contato. Mas tem mãe que diz assim, mas ele me olha, ele me olhou. Mas ele olha aquele olhar assim, ó. E já desvia o olhar. Não consegue manter o contato. É uma criança que você fala com ela, ela te olha, até mesmo sorri, mas ela desvia o olhar. Ou ela vai se perdendo, ela olha pra ti, mas ela perde o olhar no nada. Vai perdendo e vai perdendo a atenção também. Então, não é somente o contato visual, é manter o contato visual. Ela consegue manter, enquanto você está falando com ela, ela consegue manter, mas não só olhar, ela está entendendo o que você está falando, ela consegue manter o contato visual. Isso é um teste que você pode fazer até mesmo bebês bem recém-nascidos.
É uma criança que ainda não fala, é bebê lá no colo, é um bebê lá no carrinho. Você fala e ela consegue entender quando você está sorrindo, ela sorri contigo. Quando tu fecha a cara, ela consegue perceber que você mudou o teu semblante, que alguma coisa mudou. Bastante importante também, um sinal que a gente apresenta e fala muito, bate muito em cima sobre o contato visual. Também eu quero aqui mencionar que é algo muito que acontece nas salas de aula, é a questão de crianças que são muito sensíveis e têm questões sensoriais. É uma criança que ela não consegue estar num ambiente de muito barulho, de muito grito, de muita risada, de música muito alta. E, inclusive, ela não consegue estar em um lugar muito movimentado por outras crianças. E acabam, no geral, quase sempre, não é uma regra, mas quase sempre, ela tapa os ouvidos. Ela tem esse movimento assim, ó. Ela até mesmo entra em um surto, ela surta, ela tem uma crise de ansiedade, porque ela tapa, ela não aguenta naquele ambiente, porque no normal a criança gosta de estar no meio do barulho, gosta mesmo do vucu-vucu. Uma criança que ela não gosta de barulho, ela tapa os ouvidos, aquilo, aquilo. E a questão do sensorial não é somente no barulho. Pode ser uma criança que tenha dificuldades de ter contato com texturas diferentes. E isso acaba prejudicando também a questão alimentar. É uma criança que não come nada molhado. É uma criança que não pega nada pastoso, né? Então, é bastante importante você ter esse olhar. É uma criança que não gosta de estar ela faz esse movimento. Às vezes pode ser o bater palma, o cantar parabéns, pode ser um ambiente fechado, onde as crianças começam a gritar muito, ela começa a se alterar, ela começa a ter crise de ansiedade. Muito cuidado. A questão sensorial é algo muito comum e a gente percebe muito isso na escola. Né? Uma criança que tapa os ouvidos e ela fica assim, ela fica tensa. É muito importante você entender que uma criança que apresenta esse tipo de comportamento tem uma porcentagem muito grande de ter também o espectro. Também eu quero mencionar aqui que algo muito importante é uma criança que não tem noção do perigo. É uma criança que ela sobe em lugares altos, ela senta na janela, ela não tem medo nenhum de se machucar. Se a porta estiver aberta, se o portão estiver aberto, ela sai, ela passa, ela não olha para a rua. É uma criança que não tem noção nenhuma de perigo. Isso tem mantido os professores, assim, a mil, nervosos. Por quê? Porque é uma criança que você tem que estar sempre, tu vai pro pátio, tem que estar sempre olhando. Onde está fulano? Aí você vai perceber, tá em cima do escorregador no último, pulando com o pé, só. Mas ainda o pior não é isso. O pior é que além de não ter noção de perigo, ela no geral, ela olha pro nada e fica rindo. Então, ela está ali presente num lugar alto, num lugar perigoso, mas não tem noção nenhuma que pode cair, que pode fazer dodói, que pode machucar, que pode, né, no geral, as crianças têm medo, sobem num lugar alto, tem medo até de descer. Essa criança não tem medo de descer, não tem medo de subir, não importa se tem cachorro bravo, se vai cair, se vai se quebrar, se vai se machucar. Uma criança que não apresenta nenhuma noção de perigo. E por último, para encerrar esse vídeo, como eu mencionei, são apenas alguns pontos, porque existem muitos outros que precisavam ser mencionados, mas o tempo não permite. O último que eu quero mencionar, que é muito visível também na escola e em casa, no meio dos familiares, é uma criança que, no geral, ela é muito obsessiva, obcecada por um brinquedo só. E quando ela pega aquele brinquedo, ela não consegue fazer variações naquele brinquedo. Ela sempre brinca do mesmo jeito. Se é um carrinho, ela não consegue, por exemplo, ter aquela dimensão. Uma criança que já está com 18 meses, 20 meses, 24 meses, ela já começa a entrar na fase que a gente chama no fase de conta. Ela já consegue pegar aquele carrinho e vai, sobe, ninguém mandou, né, quer dizer que tem sobe, desce, encontro do carrinho. Ninguém ensina isso, né, mas ela sabe, ela já criou uma brincadeira. Uma criança com um espectro, ela não consegue criar isso. Então é muito comum que ela pegue um carrinho, uma pecinha de encaixe e sempre brinque do mesmo jeito. Então ela pode pegar um carrinho e ficar só na roda. Ela vai ficar horas assim. Ela não vai fazer nenhum tipo de variação. Ela não vai
levantar o carrinho de uma vez, ver o que tem embaixo, ver o que tem, ver a roda, não vai... Não, ela vai ficar sempre no mesmo movimento. No geral, sempre com o mesmo brinquedo. É uma criança que ela sempre vai se brincar da mesma maneira. E tem que ser aquele brinquedo, daquele jeito. Né? Ela não aceita e não consegue fazer variações por si própria, tá? E também é bastante importante a gente fazer, agora para encerrar, a criança, ela tem, assim, ataques excessivos de birra, mas não é aquela birra dos 2 aninhos que a gente chama que é a adolescência da infância, não, é aquela birra excessiva, tudo é motivo para brigar. E ela também é compulsiva, obsessiva. E quando ela pode ser obsessiva, pode ser por algo. Eu já conheci crianças que eram obsessivas e compulsivas e super, né, apegadas ao extremo por uma garrafinha de água, por um pano, pela mãe, pela uma professora, né? E atendi um caso esses dias de uma professora que disse: eu não aguento mais, essa aluna não me deixa eu fazer nada na sala, a criança todo tempo chorando e agarrada na professora. É normal que em tempos de acolhimento, de adaptação, a criança ficar assim, mas já passou 3 meses e a criança continua com aquela maneira compulsiva, não consegue. É bastante importante você, né, estar atento. E esse comportamento, no geral, acontece a partir de 2 anos, 2 anos e meio, começa a criança a ser compulsiva demais por algo, por um brinquedo, por uma pessoa, por estar num lugar, não querer sair do quarto, só estar naquele lugar. Bastante importante ficar com as anteninhas ligadas. Apenas uns pontos nós estamos hoje e na aula que vem nós vamos crescer mais, aprender mais. Que Deus abençoe. Mande seu comentário, sua perguntinha. Vamos disponibilizar esse material em PDF para você também ter e poder estudar juntamente com a sua equipe. Que Deus abençoe e até a próxima aula.